Meus queridos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos mais uma vez à Academia de Pregadores. Eu sou o pastor Anderson Silva e você está nas aulas de Escola Bíblica Dominical. Como você já sabe, é um presente da Academia de Pregadores, aulas gratuitas que têm como objetivo ministrar o conteúdo da lição, mas, sobretudo, subsidiar os professores de escola dominical para uma aula com excelência. Hoje iremos estudar a lição de número 5, que tem como título Como ler as Escrituras. Se na aula passada nós falamos que era muito importante, que é muito importante, né, ter o conhecimento técnico, na aula de hoje nós vamos continuar trilhando este caminho. É claro que nós vamos tratar aqui de que tipo de leitura que nós fazemos da Bíblia. Existem alguns pontos melindrosos na lição de hoje, como quando falarmos sobre a atualização do texto bíblico. Já fizemos uma referência disso anteriormente, mas hoje será o momento de tratarmos dessas questões hermenêuticas do texto bíblico. Infelizmente, muitas pessoas têm criado uma mensagem no texto bíblico que o texto bíblico não expressa. Um dos princípios hermenêuticos essenciais para se fazer uma boa interpretação do texto bíblico é que nós não podemos afirmar aquilo que a Bíblia não diz. Quando a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Então, hoje, na aula de hoje, você vai ouvir, por exemplo, eu expressar aqui, falar algumas frases como: a Bíblia não foi escrita para nós. A Bíblia foi escrita para um povo específico, num tempo específico, num momento específico, vivendo uma situação específica, por um autor específico. E é importante que você não se escandalize, não pense que estamos aqui construindo uma heresia. É uma verdade. A Bíblia não foi escrita para nós, ela foi escrita num momento específico e para um destinatário específico, vivendo diversas situações contextuais específicas, mas é claro que havia necessidade da mensagem da Bíblia chegar até nós hoje. Quando eu afirmo que a Bíblia não foi escrita para nós, eu faço isso tão somente de forma pedagógica para te levar a pensar, a entender que é preciso um esforço pessoal, um esforço bíblico, um esforço teológico para entendermos a mensagem bíblica. E a partir do momento que entendermos a mensagem bíblica, precisamos de um novo esforço para sabermos aplicar a mensagem bíblica à nossa realidade cotidiana. Então, fazer uma boa leitura da Bíblia, uma boa interpretação da Bíblia, não é tão somente ler o que está lá e sair falando que é assim que tem que ser. Nós precisamos entender a mensagem. Repetindo o que já falamos em aulas anteriores, a inerrância da Bíblia está justamente na manifestação da sua mensagem e na exteriorização da revelação de Deus que ela propõe. Então, isso é um trabalho teológico, bíblico, importante, necessário, mas um trabalho também muito prazeroso, porque nos traz verdadeiramente o conhecimento da palavra de Deus. Seja bem-vindo, então, à nossa quinta aula deste segundo trimestre, aliás, perdão, deste primeiro trimestre de 2022. Como disse, hoje estudaremos a lição de número 5, do dia 30 de janeiro de 2022. O título da lição é Como ler as Escrituras. É claro que esse título não está falando tão somente de uma leitura literária do texto. Está falando de uma interpretação do texto para a nossa vida cotidiana. O texto áureo está em Atos, capítulo 8 e o versículo 30, que diz assim: E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? Esse texto está fazendo uma narrativa no momento que o Espírito de Deus levou Filipe até o eunuco e ele lia esse texto. E Filipe faz essa pergunta para ele, que é uma pergunta que deve ser feita até hoje nos nossos púlpitos e principalmente nas nossas salas de aula de escolas dominicais. Essa pergunta deve ser feita ao nosso aluno. Você entende o que você está lendo?
Aqui, né, no texto áureo, não está a resposta do eunuco, mas o eunuco disse assim, no texto da leitura bíblica em classe, nós vemos uma amplitude maior deste texto bíblico de Atos 8, mas o eunuco, ele responde, na leitura bíblica em classe também não está a resposta do eunuco, mas o eunuco responde para ele: como posso entender se ninguém não me explicar? Então, há uma carência, e essa carência é urgente. Há uma carência urgente de pessoas que realmente se dediquem ao estudo da palavra de Deus e à compreensão da mensagem da palavra de Deus para explanar essa mensagem, para explicar essa mensagem a outras pessoas. Há pessoas que estão lendo e não estão entendendo. E a gente pode falar, mas o Espírito de Deus não é capaz de revelar? Sem dúvida nenhuma. Mas o Espírito de Deus quer usar a nossa vida para trazer a revelação da mensagem da palavra de Deus ao coração das pessoas. É tão bom quando a gente ouve uma ministração, quando a gente participa de uma aula de escola dominical, que a gente sai dali dizendo: puxa vida, eu entendi. Por que que eu li esse tempo inteiro e não compreendi? Hoje eu compreendi, as escamas caem dos nossos olhos, a luz do evangelho realmente chega ao nosso entendimento e isto verdadeiramente transforma a nossa vida. Que essa pergunta ecoe nos nossos ouvidos, envolva a nossa mente e encha o nosso coração em relação principalmente aos nossos alunos na escola bíblica dominical. Entendes o que lês? Verdade prática. As técnicas de interpretação, auxiliam. Meu Deus do céu, isso. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Nós precisamos entender que a palavra de Deus é revelada aos nossos corações pela ação do Espírito Santo. Há meses atrás eu lecionei homilética, a arte de preparar e ministrar sermões. E sempre que eu leciono homilética, eu digo aos alunos o seguinte: nós vamos aprender aqui algumas técnicas humanas, técnicas teológicas, científicas, para a ministração da palavra de Deus. Mas para que nós ministremos a palavra de Deus, nós precisamos necessariamente contar com a unção do Espírito Santo, com a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida e através da nossa vida, para ministrar a palavra de Deus. E é isso que a verdade prática está nos ensinando. As técnicas de interpretação auxiliam na compreensão da Bíblia, mas não são infalíveis. Por isso, não podem ser colocadas acima da autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus é a autoridade máxima, né, no que se refere às regras de fé e prática. E para a gente compreender isso, nós precisamos, vamos tratar isso na lição de hoje. Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo sobre a nossa vida. A palavra-chave da lição de hoje é leitura. Leitura. Essa leitura não tão somente daquilo que nós lemos e não compreendemos totalmente, mas essa leitura que nos reporta, que nos transporta, que nos projeta para o estudo da palavra de Deus e para a boa interpretação do texto bíblico. Os objetivos da nossa lição: primeiro, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Nós estamos distantes do texto bíblico, nós estamos distantes da originalidade do texto bíblico. Então, nós precisamos interpretar esse texto hoje. Então, expor que a Bíblia precisa ser interpretada. Segundo, pontuar os pressupostos pentecostais para a leitura da Bíblia. A gente vai ver aqui no segundo ponto, uma vez que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus pertence à Igreja Assembleia de Deus Brasileira, e nós somos de prática de fé pentecostal. No segundo ponto, nós vamos tratar de uma interpretação de pressupostos pentecostais da Bíblia. Mas, sobretudo, os pressupostos para a interpretação da Bíblia devem ser pressupostos não só pentecostais, mas pressupostos teológicos. Os pressupostos teológicos sobrepujam
os pressupostos pentecostais, ok? Aqui na Academia de Pregadores você tem o curso básico em teologia na plataforma, o curso médio e já já você terá o curso avançado em teologia. E essa formatação teológica da nossa mente vai nos ajudar a fazer uma boa interpretação da Bíblia. Então, por favor, entenda que eu não estou menosprezando essa interpretação, esses pressupostos pentecostais, mas eles estão debaixo da autoridade dos pressupostos teológicos. Por que eu faço questão de afirmar isso? Porque, infelizmente, muitas pessoas que se dizem pentecostais estão deturpando aquilo que é a verdadeira interpretação pentecostal da Bíblia, e aí nós estamos, infelizmente, passando por aberrações teológicas no meio pentecostal e no meio neopentecostal. Então, é preciso entender os pressupostos pentecostais, mas com uma visão totalmente bíblica teológica. Terceiro, apresentar os princípios básicos de interpretação bíblica, que é o que nós vamos tratar, vamos aprender ao tratar de questões hermenêuticas da Bíblia, tá ok? Na introdução dos nossos comentários, o comentarista vai nos deixar claro as palavras de Tiago, que nos alerta que devemos ser cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Então, a leitura que nós fazemos da Bíblia deve ser uma leitura, eu anotei isso aqui, ó, e vou fazer questão de, deixa eu anotar do lado aqui. A Bíblia, devemos ler com a vida. A Bíblia deve ser lida com a nossa vida. Não é só uma leitura literária, não é só uma leitura com os olhos, é uma leitura introspectiva. É uma leitura que nós fazemos com a vida. Aliás, Agostinho, que foi um teólogo magnífico, e ele é chamado de Santo Agostinho até, ele dizia o seguinte: pregue em todo o tempo. Se necessário for, use palavras. Então, Agostinho está dizendo o seguinte: nós precisamos interiorizar. A encarnação de Cristo fala disso. Deus se encarnou através de Cristo para viver a humanidade plena. E viver o Evangelho é encarnar a palavra, encarnar as verdades escriturísticas da palavra de Deus, encarnar a mensagem da palavra de Deus. Então, a Bíblia deve ser lida com a vida. Faça sempre uma leitura com a vida e não tão somente com os olhos. Primeiro ponto, a Bíblia precisa ser interpretada. E o nosso comentarista vai tratar sobre a importância da exegese. E exegese, literalmente, significa guiar para fora. Isto é, extrair a intenção das palavras num texto. A exegese é a interpretação que nós fazemos do texto bíblico a partir das línguas originais. Na aula passada eu falei que é importante termos este conhecimento, temos pelo menos o conhecimento básico das línguas originais da Bíblia, o hebraico. Aqui na plataforma da Academia de Pregadores, você tem lá o curso com o pastor Neto Andrade de hebraico bíblico. Nos nossos cursos também você tem a disciplina da língua grega. É importante ter conhecimento, pelo menos. O que é? Você pode falar, pastor, mas o que seria ideal para mim? Ideal era era todos nós sermos como pastor, como a doutora Naira, que dá aula aqui na Academia de Pregadores, como o pastor Carlos Vailate, né? Nós temos um profundo conhecimento, eles têm um profundo conhecimento tanto da língua hebraica quanto da língua grega. O pastor Vailate, por exemplo, fala o hebraico e o grego fluentemente. Seria o ideal para todos nós, que nós tivéssemos esse profundo conhecimento. Mas nós, no geral, não temos. Nós precisamos, pelo menos, ter um conhecimento básico. E nós temos ferramentas hoje. Para quem não tem o conhecimento profundo, nós temos ferramentas. A gente tem o léxico da língua grega, do Novo Testamento, não é?
para nos ajudar. Nós temos, por exemplo, a Bíblia, eu sempre gosto de citar a Bíblia, palavra-chave, que para quem não tem um conhecimento profundo das línguas gregas e da língua hebraica, grega para o Novo e hebraico para o Antigo Testamento, podem adquirir a Bíblia, palavra-chave, que ela vai nos dar um conhecimento disso e diversos comentários do texto bíblico. É importante conhecer um pouco de exegese, porque a exegese vai nos guiar de dentro para fora. Ela vai mostrar qual é o verdadeiro significado do texto bíblico, do termo, da palavra que foi escrita ali. Então, é importante ter este conhecimento. Queridos, a Academia de Pregadores tem um recado muito importante para vocês. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho, um grande investimento, para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar os favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos e tenha acesso a todos os cursos imediatamente. Venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. O segundo parágrafo vai tratar sobre as limitações dos leitores, e eu falei disso agora há pouco aqui. Nós temos algumas limitações, né, como leitores da palavra de Deus. É preciso reconhecer que toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando. Toda vez que lemos a Bíblia, estamos interpretando, ok? E qual é o problema? O problema dessa constatação reside nas ideias que trazemos conosco antes mesmo de começarmos a leitura da Bíblia. Isto aqui, ó, é o que nós chamamos de preconceito. O que é o preconceito? É uma visão
pré-concebida. Ou seja, muitas vezes quando vamos ler a Bíblia, nós já vamos para a Bíblia com uma visão daquilo que é o conceito formado pela nossa geração, da nossa cultura. E às vezes esquecemos que a Bíblia não foi escrita na nossa cultura. Esquecemos aquilo que eu disse, que a Bíblia foi escrita, e disse agora há pouco na introdução da aula, dizendo que a Bíblia foi escrita para um povo específico. Ela não foi escrita para nós. Ela foi escrita para um povo específico, num momento específico, numa situação específica, por um autor específico. Então, quando nós vamos fazer uma leitura do texto bíblico, nós precisamos entender que, como leitores, nós temos uma visão limitada. E eu preciso compreender o seguinte: se eu tenho uma visão limitada, eu tenho que vencer esses limites. E como que eu venço esses limites? Através do estudo da palavra de Deus. E é incrível, não é? Que ao longo dos anos nós ouvimos pessoas dizendo o seguinte, infelizmente até hoje algumas pessoas dizem, que a teologia tira a unção de Deus da nossa vida. O estudo teológico, ele faz a pessoa desviar, que a letra mata. É claro que tem pessoas que tomam um rumo errado dentro desta caminhada, dentro desta jornada de estudo e crescimento teológico. Mas estudar teologia é estudar a revelação de Deus através das Sagradas Escrituras. Eu sempre digo que é impossível que alguém que estuda sobre Deus se desvie dele. Que alguém que estude sobre a revelação de Deus, para ser mais específico, porque cientificamente falando, o estudo teológico é o estudo sobre a revelação de Deus. Como eu estudo sobre a revelação de Deus? Como eu procuro conhecer a revelação de Deus e me desvio de Deus? É impossível que isso aconteça se estamos fazendo um estudo verdadeiro, genuíno, debaixo da ação do Espírito Santo, entendendo a nossa limitação. Então, o que o comentarista nos coloca neste ponto é justamente isso, a limitação dos leitores. Nós somos leitores limitados diante do texto bíblico e precisamos vencer essas limitações como? Estudando o texto, sempre estudando o texto. Esses dias eu estava estudando um texto dos salmos graduais, do Salmo 120 ao Salmo 134, e peguei um livro de comentário de salmos muito bom, e comecei a estudar, e é claro que dentre esses 15 salmos, do 120 ao 134, eu já preguei, já ministrei especificamente sobre alguns deles, mas quando eu comecei a estudar um pouco mais, eu comentei com a minha esposa, até agora, isto é o gostoso de estudarmos, de conhecermos, porque o estudo abre a nossa mente, faz a gente ter uma compreensão melhor, o estudo nos faz vencer as limitações. Gaste-se, dedique tempo ao estudo, esmere-se, gaste-se no estudo da palavra de Deus e com certeza isso vai ser de grande crescimento para a sua vida. Terceiro parágrafo do primeiro ponto, a natureza das Escrituras. E o nosso comentarista nos propõe que neste ponto ratificamos que a necessidade de a Bíblia ser interpretada acha-se na natureza da própria palavra de Deus. Existe uma necessidade na natureza da própria palavra de Deus de interpretar a Bíblia, de estudar a Bíblia. E essa necessidade se dá porque os textos canônicos possuem particularidades que não podem ser ignoradas. E nesse aspecto eu fiz questão de escrever aqui para não esquecer uma palavra, um termo, uma frase que eu gosto de utilizar. Eu acredito que eu já disse aqui em aulas posteriores, principalmente ao estudar panorama do Antigo, panorama do Novo Testamento, hermenêutica, eu gosto sempre de dizer o seguinte: o texto bíblico deve ser interpretado em seu próprio terreno. O que é interpretar o texto bíblico em seu próprio terreno? É interpretar o texto bíblico no terreno que ele foi escrito. Não é eu ir lá, pegar o texto e trazer para a minha realidade. Sou eu ir de encontro à realidade do texto, ir no terreno do texto, quando o texto foi escrito, por quem foi escrito, a linguagem que foi utilizada, fazer perguntas para o texto.
quem escreveu, por que escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, qual a língua que utilizou, se utilizou metáforas, como o povo, como os destinatários daquela época entendiam essas metáforas. Não sou eu não tiro o texto de lá e trago para a minha realidade. Eu é que vou à realidade do texto. E quando isso acontece, eu faço uma boa hermenêutica do texto bíblico, tá ok? Segundo ponto da nossa lição, vai tratar sobre os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. O primeiro pressuposto, autoridade da Bíblia. Autoridade da Bíblia. Já tratamos sobre isso aqui. A Bíblia tem a autoridade, lembrando que quando falamos de autoridade da Bíblia, lá na primeira lição, nós apontamos que a autoridade da Bíblia aponta para o seu autor. Quem é o autor da Bíblia? Um só autor. O autor da Bíblia é Deus. Foram cerca de 40 escritores que escreveram escritores, tá ok? Nunca diga 40 autores, disciplina sua mente para isso. São 40 escritores que escreveram num período aproximado de 1.600 anos. Homens que não se conheceram, de culturas diferentes, de famílias diferentes, de formações diferentes, mas a Bíblia tem um só autor e por isso ela é inerrante, por isso ela tem uma linha ortodoxa, uma linha certa, porque ela tem um só autor. Os homens foram tão somente escritores que escreveram, já tratamos sobre inspiração bíblica, escreveram inspirados por Deus. Deus colocou dentro deles a palavra inspirar, colocar para dentro e eles exteriorizaram esta palavra. Quando pensamos na autoridade da Bíblia, nós falamos, eu já disse isso aqui, né? E vamos repetir, falamos sobre a inerrância e infalibilidade. Inerrância está ligado à mensagem, infalibilidade está ligada àquilo que a Bíblia é, a profecias, né? Nós tratamos disso aqui, ó. Inerrância está ligada à mensagem, eu sempre abrevio MSG, infalibilidade é só você pensar em profecias. São infalíveis, que se cumprem. Então, a Bíblia tem essa autoridade, ela é inerrante e infalível justamente por causa do seu autor. Segundo ponto, a iluminação do Espírito Santo se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente, capacitando o crente a discernir as verdades da palavra de Deus. Outra coisa que o nosso comentarista coloca aqui importante é que a iluminação não é uma fonte paralela de revelação, nem substitui os exames das Escrituras. Ao contrário, pois à medida que estudamos, o Espírito Santo nos concede compreensão. Eu fiz questão de anotar o seguinte: a Bíblia deve ser lida sobre o auxílio do seu autor. Isso é que eu acho magnífico. Auxílio. Opa, deixa eu trocar. Auxílio do autor. Auxílio do autor. Imagine você lendo um livro e de repente você tem uma dúvida sobre aquele livro e você quer esclarecer. Qual é a melhor coisa que você pode fazer? Conversar com o seu autor. A Bíblia é o livro que nós temos a oportunidade de sempre ler, sendo auxiliados pelo autor. Lemos a Bíblia sempre na presença do seu autor. Então, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os escritores para escreverem, é o Espírito que esclarece a nossa mente para compreender. Isso é algo magnífico, algo lindo em relação à Bíblia. Não é uma nova interpretação, uma nova inspiração, uma nova revelação, é um esclarecimento. Porque o mesmo Espírito que inspirou os autores lá atrás para escrever, nos ilumina para compreendermos. E o valor da experiência, sem dúvida nenhuma, a experiência tem um valor muito grande. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada
ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela igreja. A Bíblia não é um livro para a gente ler, a Bíblia é um livro para a gente viver. A Bíblia não é um livro teórico, a Bíblia é um livro prático. Nós devemos ir para a Bíblia aplicando as verdades da Bíblia ao nosso coração, à nossa vida e à nossa realidade. Então, a Bíblia tem que ser experimentada. A Bíblia tem que ser vivida. E cada um de nós deve ter a sua experiência pessoal em relação à leitura e à vivência da Bíblia. Terceiro e último ponto, regras básicas de interpretação. Primeiro, a Escritura é sua própria intérprete. Nós tratamos isso em hermenêutica. Talvez o mais importante critério hermenêutico é: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. É claro que nós temos livros de auxílios que vão nos ajudar a interpretar, mas a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós já tratamos isso aqui, precisamos ler e encontrar o contexto. Contexto imediato é que está aqui, perto do texto que eu li. Contexto remoto é que está distante, mas nós precisamos encontrar o contexto do texto que lemos. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Segundo parágrafo, princípios de interpretação bíblica. Dentre os princípios de interpretação gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Sempre que possível. Não é todas as vezes. Como eu sei se eu interpreto o texto literalmente ou não? Entendendo a linguagem que o autor está utilizando. Não é? Quando a gente lê, por exemplo, Ezequiel, e que ele fala de um ser vivente, que ele viu que era um animal de 4 faces. Pensa se eu for interpretar isso literalmente falando. Eu vou criar um monstro pior do que aqueles lá de Senhor dos Anéis. Pessoal, o que é isso? Um animal de 4 faces. Uma face de homem, uma face de touro, uma face de leão e uma face de águia. Isso é uma visão que Ezequiel tem. E essa visão não pode ser interpretada de forma literal. Ezequiel está tendo uma visão do próprio Cristo. A gente tem que entender que ele está no cativeiro, que ele está entre os cativos, que Deus está dando para ele, no livro de Ezequiel, como um todo, uma visão da restauração, que é promover em relação ao seu povo. E Ezequiel está tendo uma visão de que Cristo é o verdadeiro restaurador, não só de Israel, mas do mundo inteiro. Esse animal de 4 faces tipifica o próprio Cristo. Por que é uma face de homem, uma face de touro, uma face de leão, uma face de águia? Uma face de homem, o evangelho escrito por Lucas, onde Jesus é apresentado como homem. Uma face de leão, o evangelho escrito por Mateus, onde Jesus é apresentado como rei, na figura do leão. Uma face de touro, onde Jesus é apresentado por Marcos, na figura do servo sofredor, que é a face do boi ou do touro. E uma face de águia, o evangelho escrito por João, onde Jesus é apresentado como o próprio Deus encarnado. Então, Ezequiel está tendo uma visão da plenitude de Cristo e de todas as ações de Cristo a fim de restaurar o seu povo. Olha só, eu não posso interpretar isso literalmente. Eu tenho que entender o contexto e fazer essa boa interpretação. Então, a interpretação tem que ser literal sempre que possível, tá ok? Outro princípio importante refere-se ao contexto que nós já tratamos aqui. O contexto imediato e o contexto remoto. Terceiro e último parágrafo, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nós não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor, em prejuízo do texto bíblico. Nós já tratamos aqui sobre o que é a atualização do texto bíblico. A atualização do texto não é mudar o texto. A atualização do texto é entender a mensagem e aplicar a mensagem de forma atualizada às necessidades dos ouvintes hoje. Tá ok? Nós não podemos fazer uma hermenêutica liberal, onde nós mudamos a interpretação do texto, os métodos interpretativos, para satisfazer necessidades da sociedade hoje. A Bíblia não muda.
para satisfazer a necessidade de uma sociedade. O que nós precisamos fazer e chamamos de atualização do texto bíblico é, na verdade, a atualização da mensagem, que é a aplicação da mensagem à realidade dos nossos ouvintes hoje. Fazendo assim, nós conseguiremos fazer uma boa interpretação da Bíblia e fazer uma interpretação como deve ser feita. Tá ok? Um grande abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores e até a nossa próxima aula, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.